Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Luísa Lima e está começando o programa Dicas de Mestre, o programa da TV Assunção, onde conversamos com os professores sobre assuntos que impactam o nosso dia a dia. E hoje estamos com a presença ilustre da coordenadora de Humanas, a Dilcia Montenegro, que vai contar pra gente suas experiências e opiniões sobre a proibição dos celulares nas escolas. Agora, roda a vinheta! Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Pro. Seja muito bem-vindo ao programa Dicas de Mestre. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui conversando com você. Pro, e para começar, qual é a sua opinião sobre a proibição dos celulares nas escolas? Honestamente, eu acredito que veio em muito boa hora, né? Mais do que necessário. Assim, do tempo que nós temos em educação, que passamos a utilizar o celular, né? As mídias de forma geral, a gente percebe que em alguns casos, em muitos casos, o uso indiscriminado do celular teve um prejuízo na parte acadêmica, no resultado, nas notas dos alunos. Eles deixavam de estar interagindo com o outro, tirando perguntas e o tempo todo de cabeça baixa no celular. Então foi um prejuízo dessa forma. E seguindo nessa mesma linha, para você, o celular atrapalha na educação ou pode ser um aliado? Assim, o atrapalhar, como eu já vinha dizendo, é a questão do mau uso. Quando bem utilizado, todo recurso é bem-vindo. Existiu um momento, né, um período em que era muito bem utilizado, né, com a orientação, mas estamos vivendo um momento que os alunos, os filhos, estão sem limite, sem conseguir concentrar ou dividir o tempo para estudar, o tempo para prestar atenção e o tempo para estar no celular. Então, assim, a todo momento há necessidade de consultar o celular, olhar se chegou uma mensagem, ou falar com alguém, às vezes falar com alguém que está ao lado. Então, passou a ser um prejuízo e não um benefício. E agora, algo mais atual. Como o celular foi a reação dos alunos com a proibição do celular aqui na escola? Eu acredito que o impacto foi menor do que o que a gente esperava, né? A gente tem uma quantidade muito grande de situações de alunos que não têm um autocontrole na utilização do celular. Mas por ter sido uma lei, né, divulgada pela mídia antes de começar as aulas, quando começou as aulas, tanto as famílias já sabiam, como a comunidade escolar. Então, assim, eu acredito que essa divulgação anterior facilitou a aceitação. Mesmo que não concordem, os alunos tiveram uma aceitação porque é cumprimento de lei. A gente não pode questionar, né? A lei existe, é para ser cumprida, vai ter fiscalização nas escolas, né, nos espaços, para verificar se funcionários, alunos estão utilizando o celular, descumprindo a lei. Então, acredito muito que essa divulgação anterior, e também é com conscientização por parte da família, né? Alguns já nem mandam celular para a escola, ou os que mandam orientando, não pegue o celular, né? Para não estar descumprindo no momento, no horário e no espaço que não pode. Isso ajudou muito. Eu pensei, pessoalmente, que o impacto seria muito maior, a quantidade de problemas de resistência seria muito maior do que o que aconteceu, os casos que aconteceram. Nessa mesma linha, Pro, para você, como os pais responsáveis podem ajudar os alunos a se adaptarem a essa nova vida sem o celular nas escolas? O diálogo, principalmente, né, primordialmente, o diálogo com os filhos, a conscientização, o não ligar para os filhos, que nós percebemos no nosso dia a dia. Tem famílias que ligam para o filho no momento da aula. A criança está na sala de aula e aí vem, professor, eu tenho que atender que a minha mãe está me ligando, é meu pai que está me ligando. Então, assim, essa conscientização precisa partir da família para que o filho e depois o aluno tenha essa compreensão e entenda que ele tem momentos que ele vai estar utilizando esse celular tranquilamente e tem momentos que o momento da sala de aula não é o momento dele estar no celular. Porque os professores não podem utilizar o celular com fins pedagógicos. Houve uma certa confusão quando a lei foi divulgada, né, quando foi promulgada, de que, para fins pedagógicos, o professor pode utilizar o celular. Mas aqui, na nossa instituição, por exemplo, a orientação é que não utilize. Agora uma pergunta polêmica.
Você, depois dessa lei, já presenciou alguma situação complicada aqui na escola envolvendo o uso do celular? Nós tivemos alguns alunos que foram insistentes e a norma da nossa escola para esses casos é o recolhimento do celular, né, a entrega do celular na direção até o final da aula, né? E no final da aula, o aluno recebe o celular de volta e é feito um registro, uma notificação. Após 2 vezes que o aluno persistir em utilizar o celular no momento indevido, o celular só será entregue à família. Nossa, não sabia disso, Pro. Mas, após a intervenção, né, quando o celular foi levado para a direção, é feita uma intervenção, uma conversa, uma conscientização, para que depois esse celular seja devolvido na hora da saída. Eu acho isso muito importante, porque quando vê um aluno utilizando o celular, tem que ter uma notificação, né? Porque Isso. é lei. É feito esse registro, não é feito como é que diz? Ele não é tomado o celular, né? O próprio aluno chega na mesa da vice-direção e coloca o celular lá em cima da mesa. Em momento algum, nem professor, nem mestre de disciplina, nem a direção toma o celular do aluno, ele coloca em cima da mesa e depois ele mesmo retira. O celular pode ser usado de uma ferramenta pedagógica? Se sim, como? Olha, anteriormente, como eu disse, em anos anteriores, isso poderia ser feito. Mas, por se tratar, né, a Lei 15.100, ela vem proibindo realmente a utilização, mesmo em sala de aula e com orientação. Porque nós já tivemos essa experiência em anos anteriores, quem já era estudante da escola sabe, tem os espaços lá, no momento de avaliação, no momento de aula, tinha lá a barrinha proibido o celular, a não ser que o professor solicitasse e desse autorização para que ele fosse utilizado. Mas a partir da hora que foi promulgada essa lei 15.100, onde proíbe a utilização das redes sociais, do aparelho celular, o ideal é que a família oriente, se puder não trazer, e os que precisam trazer, a escola permite, né, na entrada da escola, antes do acesso à área interna, o aluno pode solicitar o Uber se ele for para casa, ele pode solicitar a alimentação dele, temos alunos que têm, né, o contraturno aqui na escola. Então, é a conscientização. Nós tivemos esse momento antes de explicar, de proibir, de recolher o celular e só entregar quando a família vinha. Só a família podia retirar, mas nós estamos em um outro momento, um momento em que, por lei, a escola não pode permitir a utilização. Então, os alunos que não entenderam isso ainda, que persistem, a gente precisa conscientizar, retira o aparelho, já que ele não está tendo esse autocontrole, retira o aparelho, na saída ele recebe de volta. E você acha que agora a proibição total está funcionando ou seria melhor o uso consciente orientado? A questão do uso consciente orientado foi o que a gente vinha tentando fazer antes da lei ter sido isso, e não estava dando certo. Ao ponto de alguns professores não conseguir concluir o conteúdo, ou concluir o conteúdo e o resultado das notas não eram legais, não eram. Entendeu? E a gente fica assim, o professor assim, mas eu fiz tudo, eu dei todo o conteúdo, eu dei a orientação, eu fiz o trabalho, mas se você parar, 50% da sala é com o rosto enfiado ou na frente mesmo do professor, indiscriminadamente, jogando, brincando, conversando, olhando redes sociais, ou alguns usavam o artifício de botar a mochila no colo e botar o celular dentro da mochila e tá ali. Para quem tá de longe, pensa até que tá olhando pro livro, olhando pro caderno, mas quando vai ver, tá olhando para a mochila. Então, esse uso consciente e orientado, até determinado momento funcionou, mas ultimamente não estava funcionando mais. E para fechar, qual é a sua dica de mestre para os alunos que não se adaptaram ainda com a proibição e lidarem melhor com a proibição do celular? Eu acredito que a dica que eu acho mais interessante é estimular, fazer com que eles percebam que o dia tem 24 horas, eles têm na escola apenas 5. Então, é um tempo reduzido do dia que ele vai estar sem utilizar o celular, e em outros momentos ele vai poder utilizar esse celular de modo consciente em casa, no intervalo, fora da escola. E aproveitar, a dica é aproveitar o tempo que ele tem na chegada, no intervalo, na saída, para interagir com os colegas,
para expandir a rede dele de amizades. Conversar, conhecer o outro. Às vezes a pessoa está tão viciada, está ali no celular, que não sabe a cor dos olhos do amigo que está do lado. Não sabe que tem os mesmos gostos, que gostam dos mesmos filmes, que gostam do mesmo tipo de jogo, que gosta de comer a mesma coisa, porque não se deu a oportunidade, não se abriu a conhecer aquele que está ali do seu lado. E de repente, de um intervalo bem aproveitado, conversado, sai muita risada, sai uma amizade que vai para a vida, que vai ajudar no crescimento pessoal de cada um. Porque a gente aprende e a gente cresce muito nas trocas. Então é trocando com o outro, que nem sempre é igual a mim, é muito diferente de mim. Quanto mais diferente o outro é, maior vai ser a troca, maior vai ser o crescimento. Ai, que legal, Pro! E esse foi mais um Dicas de Mestre cheio de papo bom. Hoje a gente conversou com a Pro sobre a treta do uso do celular nas escolas. Proíbe, libera ou usa com juízo? A real é que tudo tem seu momento, né, galera? Então, equilibra tudo. E esse foi o programa de hoje. Obrigada por ficar com a gente até aqui e muito obrigada pela sua presença, Proad. Foi uma honra te entrevistar hoje. E fica ligado, porque no próximo Dicas de Mestre tem mais papo bom, mais aprendizado e, claro, mais Dicas de Mestre. Eu sou Luísa Lima e te espero na próxima. Beijos! Gente.